Pode ser? Aqui, Leonardo Jardim, boa noite, mais uma vez. Aqui é o centro. Aqui. O Flamengo deu uma melhorada do primeiro tempo para o segundo tempo. O desempenho melhorou um pouco, conseguiu empate, mas a sensação que fica é que o Flamengo escapou de perder hoje, conquistou um ponto pelas chances que o Atlético teve ali, o Rossi, que falhou no primeiro gol, mas depois ele salvou ali o Flamengo em 3, 4 defesas, teve bola na trave. Não foi o melhor jogo assim que você esperava do Flamengo? Bem, boa noite a todos. Vou tentar responder a essas 3 ou 4 perguntas. Sabíamos já a priori que ia ser um jogo difícil. Nos últimos 30 encontros aqui neste estádio, o Atlético ganhou 16, 9 empates e só 5 vitórias do lado do Flamengo. Já sabíamos do jogo, também sou da mesma opinião. A nossa primeira parte não foi a melhor, fomos muito passivos, fomos pouco pressionados. Foi uma das coisas que retificamos no intervalo. Queríamos uma pressão mais alta, mais atividade, mais dinâmica. A justificação de ter 7 jogadores de fora, que habitualmente jogam, não era razão para esta apatia inicial, e corrigimos isso no intervalo e acabamos por valorizar este ponto, jogando, na minha opinião, muito melhor que o adversário na segunda parte. Você está a falar aí das defesas e da bola na trave, mas essa bola está fora de jogo. Essa bola está fora de jogo, é uma partida de fora de jogo que cria depois 2 ou 3 situações na mesma jogada. O Arte não marcou, porque acabou por não ser gol, mas se fosse gol, ia ir ao VAR, ia ser anulado. Por isso, em termos gerais, acho que sim, primeira parte abaixo, segunda parte melhor, fomos mais pressionados, conseguimos dificultar o jogo do Atlético e criámos 2 ou 3 boas situações de finalização que acabamos por não o fazer. Por isso acho que o empate acaba por justificar, principalmente a segunda parte. Jardim, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Até o Lai aqui citou a questão do Rossi. Ele é um jogador consolidado no Flamengo, muito importante na conquista da Libertadores no ano passado, fez até defesas importantes hoje, mas é o segundo jogo consecutivo que ele falha, a meu ver, de maneira grave. Quando o técnico entra nessa questão e, de repente, conversa com o jogador, com o goleiro, que é uma posição diferente, para tentar entender como é que ele está se sentindo, confiança, enfim. Por favor. Com certeza que o Rossi é um jogador importante e já o provou, principalmente nos últimos anos aqui no Flamengo, e que acreditamos nele. E também não vamos esconder que nos últimos 2 jogos teve 2 intervenções um pouco infelizes, mas isso não deixa de nós termos a total confiança nele, porque acreditamos que vai ser momentos isolados e que no futuro já próximo ele vai voltar outra vez ao seu nível. Ele tem o apoio e o carinho de toda a gente. Em termos de trabalho também continua a trabalhar e a dedicar-se, por isso são episódios que eu acredito que sejam isolados e que ele vai voltar outra vez à sua melhor forma. Simon Ledo, do Coluna do Fla. A minha pergunta para você vai com relação ao De La Cruz. No jogo passado contra o Vitória, o time ficou boa parte do tempo sem um meia criativo, né? E boa parte da torcida pedia ali o De La Cruz, esperava que ele pudesse entrar naquele jogo, já que provavelmente ele não jogaria hoje, porque ele não costuma jogar em gramado sintético. Havia alguma esperança que o De La Cruz jogasse hoje ainda? Havia alguma expectativa? E qual a situação real dele hoje com relação a essa disponibilidade de jogo? Você não esteve presente na conferência, e já expliquei, mas volto a explicar. O De La Cruz, visto ao jogo que o Vitória tem aplicado, já no primeiro jogo no Maracanã, eu tive que tirar um intervalo. O Vitória, guarda-redes, lançamento direto, primeira bola, segunda bola, e o nosso De La Cruz não é um jogador com essas características, é um jogador para ter bola, para jogar, e ele teve dificuldades. Por isso, eu tirei no intervalo do primeiro jogo
e neste jogo não ia cometer o mesmo erro, e a nossa aposta, principalmente por estarmos a perder, foi mais Pedro, Bruno, para a gente ficar com uma agressividade mais ofensiva na zona central, visto que acabamos por ter não sei quantos cruzamentos e criamos várias situações, mas acabamos por não finalizar. Não é uma questão pessoal do Dela Cruz, mas era estratégico, não íamos meter o Dela Cruz ali nos duelos, e também os dois volantes que estavam a jogar, que é Jorginho e que é Everton, não tinham que ser poupados para este jogo, estavam bem no jogo e a nossa decisão foi essa. Jardim aqui. Davi Azevedo, canal Paparazzo Rubro-Negro. Queria te perguntar que o Atlético Paranaense ele vive uma grande fase e não perde desde fevereiro aqui na Arena da Baixada, né? E Viveiros hoje mais uma vez foi decisivo para o time da casa. O atacante sofreu 6 faltas do Flamengo, participou do lance que foi da expulsão do Danilo, finalizou 5 vezes, né? Perdeu 3 grandes chances. E esse Flamengo que tem 4 nomes na pré-lista de Carlos Ancelotti, o que faltou para o Flamengo parar um jogador desse porte como hoje? Obrigado. Em primeiro vamos conferir, são 7 jogadores que estão na nossa lista e na lista da seleção brasileira. Em relação ao Viveiros, é um jogador muito forte e um jogador de transição. É um jogador que eu vejo que nestas equipas que utilizam a transição, ele pela sua velocidade, pela sua capacidade de duelo, ele consegue aglutinar bastante. Porventura, se fosse um jogo tipo mais Flamengo, já é diferente, porque normalmente essas transições já não são tão visíveis e às vezes este tipo de jogador tem mais dificuldades. Pronto, mas é um jogador interessante dentro daquilo que é o papel que ele faz, dentro de uma estrutura e dentro de um plano de jogo. Mas também acredito que muitos dos duelos ele faz tanta falta como as defesas. É engraçado que numa situação ou outra vê que ele também com os braços ele agarra muito e são duelos físicos muito fortes. Alexandre Senechal da TV Bandeirantes. Gostaria de saber de você ainda sobre a questão da presença do Ancelotti aqui hoje. Você trabalha com 7 jogadores do Flamengo que estão na pré-lista todos os dias, os conhece muito bem. Se você puder dar um recado ou indicar para o Ancelotti, o que você falaria sobre seus atletas para o italiano pensando em Copa do Mundo na lista final? A informação que eu dava ao Ancelotti é que qualquer destes 7 jogadores que jogam mais no Flamengo tem qualidade para representar a nossa seleção. São jogadores adaptados a altas competições, jogam Libertadores, são os atuais campeões da Libertadores, também do Campeonato Brasileiro. Têm uma história já na sua carreira, eles, e por isso acredito que ele, se contar além do Danilo, que o Danilo publicamente já está pré-convocado, acredito que ele pode levar mais 2 ou 3 dos nossos jogadores. Léo, Júlio Barros, Calor Esportivo. Só para a gente ter uma noção de como é que você observa e você analisa, o Samuel Lino, ele vem sendo titular e vem sendo substituído. Na sua visão, ele não vem fazendo boas partidas? Boa noite. Em relação à substituição, você sabe que às vezes nós como treinadores, os jogadores da frente são os jogadores que têm sempre mais algum desgaste. Ele hoje, o Lino, acabou por sair pelo Bruno, que precisava de maior presença ofensiva, e acabamos por acertar, porque o Bruno foi o jogador que teve 2 lances, um de cabeça que ele mete a bola para dentro, e o lance que ele ganhou nas costas para o cruzamento, para o gol do Pedro, foi extremamente importante. No último jogo com o Vitória, ele foi dos últimos a sair, acho que jogou 80 e tal minutos, por isso é um jogador importante para nós, que tem as suas características próprias, não é? É um jogador que tem as suas características próprias e que nós contamos com ele. Com certeza que é mais fácil a gente, numa equipa das características do Flamengo, as substituições estão sempre a se mexer do meio campo para a frente ou eventualmente nas laterais, onde a gente quer, quando quer acelerar o jogo,
onde aconteceu no Grêmio, aconteceu no Vitória, aconteceu ainda hoje, a gente acelerar um passinho por fora, porque também temos jogadores com essas características que podem o fazer. No Grêmio, com as mudanças, fizemos o gol, hoje também com as mudanças do Royal e o Varela para dentro, acabamos por fazer também o gol do encaixe. E é importante dar dinâmica com as soluções que temos. Não é sair antes ou sair depois. Isso para nós não é importante. O importante é o resultado final. Noite. Jardim, há mais ou menos um mês e meio atrás, começou a se falar, né, principalmente na mídia, que o Flamengo era beneficiado pela arbitragem, colocaram um apelido pejorativo no Arrascaeta, e de lá para cá, eu percebo os jogadores do Flamengo apanhando muito dentro do campo. Hoje teve o lance do Paquetá, o jogo contra o Estudiantes, por exemplo, o Royal fraturou o nariz, o Arrasca quebrou a clavícula, enfim. Eu queria saber como é que você vê isso, aqui no Brasil a gente chama de pilha, que colocam contra o Flamengo, e o quanto isso tem interferido na arbitragem, porque dentro do campo a gente vê os jogadores do Flamengo apanhando, reclamando, e muitas das vezes os juízes fazem uma espécie de vista grossa. Obrigado. Na relação à arbitragem, eu sou muito direto em relação a isso. Eu só faço comparações, mais nada. E para mim, eu comparo, por exemplo, uma tesoura que fez o Carrascal, a gente teve 2 ou 3, não aconteceu nada na Libertadores. O Everton no Corinthians foi expulso por uma situação que hoje, se fosse a mesma regra, tinha sido expulso 2 jogadores, por exemplo, do adversário. Este tipo de situações, mas não estou eu aqui para comentar, mas acho que as equipas têm aproveitado um pouco esta possibilidade de serem mais agressivos, às vezes acima da lei, em bater os jogadores do Flamengo, e acho que os árbitros têm que ter atenção, porque senão temos 7 de fora, 4 ou 5 traumatismo. Não é lesões musculares, a gente não tem lesões musculares, a gente tem traumatismo. Uma pancada no joelho do Plata, o Eric, o Arrasca, todos estes jogadores que têm estado de fora, todos eles traumatismo. A gente não tem tido lesões musculares. A última lesão muscular que tivemos foi o Jorginho, e já foi há algum tempo atrás. Por isso temos de ter algum cuidado, porque se queremos bom futebol não podemos deixar também bater acima da lei. Dentro da lei está tudo certo, acima da lei, claro que isso se pediu tudo. Tá? Obrigado.